o Senhor já entregou a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Aos irmãos. Hoje eu vou poder ser bem conciso. Já falaram tudo, viu, Ira? Mas você vai ter que ouvir 2 vezes. Porque é a palavra do Senhor. Quando Ele repete, é porque a gente precisa ouvir mais de uma vez, né? Eu estava falando assim, para Juninho, não entra na minha palavra, Juninho, para, mas não teve jeito. Juninho falou quase tudo, a Vanessa veio e arrematou o negócio aqui, aí complicou a minha vida aqui, mas a gente vai ser bem conciso e a gente vai falar da palavra do Senhor, e eu queria que os irmãos abrissem lá em Tiago. Gosto não se discute, ou discute. Gosto também não se explica. Se explica? Também não se explica. E a gente vai caminhar um pouquinho. Tiago 1, 22 e 25. Tempo de louvor abençoado. O Senhor já falou grandemente. E eu creio que Ele vai falar um pouquinho mais. Vai sistematizar tudo que já foi dito até agora. Em nome de Jesus. Tiago 1, 22 a 25 diz assim: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, aqueles que não são praticantes, só ouvintes, enganam-se a si próprio. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém. Gosto não se discute. Nós temos nossas preferências, não temos? E é difícil a gente explicar alguns gostos que a gente tem. Alguns gostam de azul, outros gostam de vermelho. E se você vai explicar para a pessoa por que você gosta de azul, não sei, simplesmente eu gosto. O outro, por que você gosta de vermelho? Não sei. Uma comida, né? Muitas coisas é estritamente explicada por meio daquilo que você gosta. Não é verdade? A gente não consegue muitas vezes explicar, né? E assim é em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. Tem pessoas que gostam daquele momento de louvor assim mais acalorado, mais, né, que a gente se entrega, né? Tem pessoas que até dançam nesse momento. Tem pessoas que gostam do momento da palavra, né, explicada, da palavra ministrada, né? Tem uns que gostam de um período de oração mais envolvente, né, que espera esse momento de oração envolvente, essa coisa assim gostosa, né? E a gente não é atingido por todos os momentos, por todas as situações. Muitas vezes as pessoas, a gente já ouviu isso, muitas vezes, você também já deve ter ouvido isso, a pessoa fala assim, eu chego depois do louvor, porque não gosto muito do louvor, né? Às vezes a pessoa vem para o louvor, se entrega no louvor, mas na palavra dorme. Na palavra tira aquele cochilinho gostoso, aquela coisa bem
Por quê? Porque não é tão atraente para ela. As crianças, elas não veem a hora de ir lá para trás, porque até elas têm os gostos delas. Elas ficam aqui sentadas, esperando que hora que o Juninho vai parar de cantar, meu Deus. Para poder ir lá para a aulinha delas, que é aquilo que elas gostam, aquilo que elas... Mas, a palavra de Deus, ela é mais completa. Ela não permite que a gente fique só naquele nosso mundinho, naquela nossa, aquilo que a gente gosta de fazer. E hoje, eu falei aqui na quinta, eu acho, hoje eu separei aqui um questionário, um vestibular da prática, né? A gente faz prova em todos os lugares aí, né? Para entrar numa faculdade, para entrar num curso, no emprego, e dá-lhe prova, né? E a pessoa não pergunta muitas vezes determinada área para você. Ela vai te perguntando, ela vai ver a sua nota geral para te contratar. Às vezes você é 10 na oração, mas na leitura da palavra você é 0. A pessoa te contrata? Deus fala, vou contratar esse cidadão aí, ó. Eu sei e eu quero que os irmãos entendam que não é assim. Eu estou só querendo trazer aqui um questionário para que a gente possa se autoavaliar. Não é isso que a palavra diz? Que o homem examine a si mesmo? Eu, quando falo para vocês, vento que venta lá, venta cá, né? Já viu esse ditado, né? Então, quando eu falo para vocês, eu já fui chibatado aqui também, tá? Em algumas áreas, em algumas situações, em algumas perguntas. Porque a gente, normalmente, quando a gente gosta muito de determinada área, a gente se aprofunda ali. Mas aqui a palavra diz, seja praticante do quê? Da palavra. Aqui não está dizendo assim, ó, seja praticante da oração. Seja praticante do louvor. Seja praticante de tantas outras áreas. É da palavra, é como um todo. E a gente tem que meio que se equilibrar em tudo isso. A gente tem que meio que se olhar para dentro de nós e ver que em determinada área a gente é 10, mas em outras áreas a gente precisa melhorar um pouco. Porque a palavra também diz que quem não pratica é como aquele que olha no espelho. E olhando, ali você lembra com perfeição da sua fisionomia. Mas você deixando de praticar, é como se você se afastasse do espelho. E depois de um tempo você já esquece a fisionomia. Você já esquece mais ou menos de como você era. Né? Mas aqui está dizendo para a gente olhar na nossa aparência como um todo. Muitas vezes a gente gosta da nossa sobrancelha, né? Fica assim, olhando para a sobrancelha assim. Só uma determinada área do rosto da gente, da fisionomia, dos lábios, né? Os lábios bonitos, fala, lábios bonitos. Passar um batom aqui, ficar com o lábio bonito. Aí esquece que está com aquela espinha aqui na cara. Aqui. Então é interessante a gente ver como um todo, né? Quando lá no Antigo Testamento, quando o profeta falou para Naamã que ele deveria entrar no rio para ser curado da lepra, ele achou meio estranho aquilo, e acho que ele nem queria fazer, se não fosse o servo dele, eu vou ler aqui, ó, 2 Reis
5:13. O que o servo disse para ele. Segundo livro de Reis 5:13. Se alguém quiser abrir, pode abrir para a gente ler junto aqui. Então a gente precisa praticar. Ele teve que praticar para ser curado. Segundo livro de Reis 5:13. Naamã era um comandante do exército. E aquilo era meio simples para ele, né? Mergulhar no rio 7 vezes. Mas aí o servo disse para ele assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Então às vezes nós estamos esperando que Deus nos peça coisas difíceis, mas Deus nos pede coisas fáceis, entre aspas, né? A maioria das coisas que eu vou falar aqui são coisas razoavelmente fáceis, que a gente tem que administrar, coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas que nós temos que colocar em prática, porque isso vai fazer com que nós não nos esqueçamos da palavra, não nos afastemos dela, não nos distanciamos e esquecemos nosso próprio rosto. Então nós precisamos aprender a andar antes de correr. Nós precisamos aprender a flutuar na água antes de sair nadando. A Vanessa falou aqui da matemática, nós precisamos aprender 2 mais 2 antes de fazer contas complexas. Então, às vezes, nós precisamos voltar aos rudimentos, saber das coisas mais simples, para aí nós colocarmos a nossa construção. Aquilo que vai fazer com que a gente cresça, que a gente se desenvolva. E eu queria fazer o questionário com vocês. Mas não precisa falar para mim não quanto que é a sua nota, tá? Você fala aí para você mesmo e verifica aí se você vai ser contratado ou não, tá bom? Se você... dada a devida proporção, tá? É só para você se autoavaliar, tá bom? O primeiro tem a ver com contribuições. Como que está aí sua vida financeira? Como você está nessa área? Você tem dizimado? Você tem feito as suas ofertas? Você tem feito contribuições, ajudado pessoas? Como que você está nessa área aí? Como que você olha para isso? De 1 a 10, qual que seria a nota para você dar para você mesmo? Será que eu estou retendo mais do que eu necessito reter? Será que eu estou fazendo além das minhas forças? É uma avaliação que a gente tem que fazer. A gente prega, a gente ensina sempre a respeito dessa área. Enquanto a gente fala de dízimos, fala de ofertas, fala de contribuições, mas a gente tem que avaliar se nós estamos fazendo aquilo que é possível nós fazermos, ou melhor, aquilo que está além das nossas possibilidades, às vezes, e nós fazermos. Talvez você saia de hoje aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, talvez você saia hoje aqui e fala assim, não, pregação nem serviu para mim, porque eu estou 10 em tudo. Mas talvez você saia daqui olhando para uma realidade que você precisa mudar em alguma área. Precisa refletir um pouquinho melhor. Se a sua nota foi legal, continue. Continue desse jeito. Talvez você não precise se aplicar naquela área. Mas se a nota não for muito boa, a gente precisa se aplicar um pouquinho melhor. E aí, como é que vocês estão na contribuição? Não precisa falar nada não, viu? Eu vou ler os versículos, mas nem vou pedir para os irmãos abrirem, porque vai demorar. Tem um versículo... Eu tenho 10 perguntas para fazer, tá? 10 perguntas. E aí vocês vão se refletindo aí.
Mateus 23, 23, assim, ó, Jesus advertindo, né? Advertiu os mestres da lei que praticassem o dízimo, mas deveria exceder, não somente o dízimo, mas praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ali Jesus fala a respeito deles estar entregando os dízimos do cominho, do entro, mas eles não praticavam a justiça, não praticavam a misericórdia e a fidelidade. Jesus disse para eles: façam isso sem esquecer-se dessas outras coisas. Então Jesus orientou que nós excedêssemos só ao dízimo, por assim dizer. Que nós passássemos além disso. É uma avaliação aí que eu deixo para você fazer. Como que você está nessa área da sua vida? Outra área que a gente precisa refletir: comunhão. Comunhão. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como você está nessa área? Será que nós temos nos esmerados, sendo diligentes, buscando estar uns com os outros? Vocês sabiam que essa palavra uns aos outros, no grego é uma palavra só. E ela aparece assim, mais de 70 vezes no Novo Testamento? Mais de 70 vezes no Novo Testamento? Essa palavra, ela está sempre ligada, sempre não, mas muitas vezes ela está ligada em amar uns aos outros, edificar uns aos outros, aceitar e acolher uns aos outros, aconselhar uns aos outros, saudar uns aos outros. Saudar uns aos outros a gente faz bem. Hoje com soquinho, né? Mas ela vai um pouco mais além disso. Comunhão é estar juntos. É gostar de aproveitar da companhia do irmão. Hoje talvez nós estamos tendo um pouco mais dificuldades com isso, né? Por causa da pandemia, muitos não podem estar junto nos lares, mas é algo que a gente precisa pensar. Que nota eu daria para mim de 1 a 10 nessa área? Não, eu gosto de estar sozinho mesmo, eu sou sozinho, não gosto de ninguém. Ninguém me visita, ninguém me perturba, ninguém me liga, ninguém, e eu sou ninguém assim, tó. A gente é um ser social. A gente precisa se relacionar. E a palavra nos ensina a relacionar. Exortando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, amando uns aos outros, saudando uns aos outros. Nós precisamos fazer uma reflexão. Em que nível eu estou? Que nota eu daria para mim nesse quesito? Agora vem outra. Oração. O Juninho falou aqui. Será que estamos orando o suficiente? Se você acha que está, beleza. 10. Será que estamos distantes desta prática? Será que a gente nem tem orado por nós mesmos? Eu sei que em determinados momentos da vida, em determinadas situações, a gente não tem força nem para orar por nós mesmos. E é necessário, às vezes, buscar os outros, que é a anterior aqui que nós falamos, para que as pessoas nos ajudem a orar, orem por nós.
Mas a gente não pode ser o famoso crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E nunca a pessoa ora por ela mesma, ou ora pelos seus familiares. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19 diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade para vocês em Cristo Jesus. Que nós oremos continuamente. Como é que está a avaliação aí? Até agora. Foi só 3 itens aí. Tá todo mundo assustado olhando para mim assim. Calma, gente. Isso aqui foi difícil para mim também. Foi fácil não. Mas isso aqui é uma base do cristianismo. Isso aqui é o início para que todo cristão possa se desenvolver e crescer. A leitura da palavra. Quanto tempo não lemos a palavra? Você é daqueles que só pega a palavra quando está angustiado? Estou angustiado, preciso ler. Ai, meu coração, preciso ler. E nos momentos de tranquilidade? Você é daqueles que só abre a palavra para ver Deus falar? É a palavra de Deus, eu sei disso. Mas será que a gente só busca a palavra nesses momentos? Talvez a gente precise se fortalecer um pouco mais para quando ver a tempestade, via o vento, a gente ter a palavra dentro do nosso coração. A palavra, como todo, ela é complexa, ao mesmo tempo que ela é simples. Muitas vezes as pessoas não leem porque entendem a complexidade dela, assim, quando você abre de forma assim, vou ler, começa a pegar de um texto a partir do capítulo 3, fica meio complicado mesmo às vezes. Mas aqueles que têm um pouco de dificuldade, eu acho que todos nós temos, porque ela é profunda a palavra, leia os evangelhos, leia as cartas paulinas, que são orientações para o nosso dia a dia. Esse mesmo texto de Tiago, o livro de Tiago é maravilhoso. Esse mesmo texto que eu li logo em seguida vai falar a respeito da língua, que não está nem nessa lista aqui de perguntas, não vou nem perguntar, porque tem muitas outras coisas que eu podia perguntar, mas nem vou perguntar. Como que você está com a língua? Não vou perguntar, já perguntei, mas não vou perguntar. Quando a gente pergunta, a pessoa já pensa, né? É engraçado, mas eu não queria perguntar, mas eu perguntei. Aí você já pensou. Como que você está com a língua? Eu perguntei de novo, não era para perguntar isso aí. Era coisas mais. Mas logo em seguida já fala a respeito da língua. O texto aqui de Tiago. Maravilhoso. Leia em Tiago. 5 capítulos. Procure uma versão que seja um pouco mais atual. NVI, muito bom de se ler. Né? Se você for ler King James ou for ler, sei lá, hebraica, não sei, é difícil, tem uns textos que dá um nó, assim, um negócio assim, né? Hoje eu estava até comentando é o próximo item aqui, comentando com a Vanessa. Jesus fala a respeito do jejum. É o próximo item, não cheguei lá. Jesus fala a respeito do jejum. Mas assim, logo em seguida, ele já fala do odre velho, do vinho novo, do pano rasgado. Quer dizer, você fala, mas está falando do jejum, Jesus? Não é fácil de ler. Você tem que parar, você tem que meditar.
Mas não estava falando, né? Estava falando de jejum, mas o que tem a ver? Aí você começa a refletir, o que tem a ver jejum com pano novo, em costura velha, em vinho novo, com odre velho. Você fica meio assim, por isso que as pessoas às vezes desistem. Mas Jesus colocou isso para que você pudesse parar um tempo e refletir a respeito disso. Como que você está na leitura da palavra? Salmo 119, de 11 a 13, diz assim: guardai no coração a tua palavra, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Aqui o salmista fala que ele repetia todas as leis. Se ele repete é porque ele tinha memorizado. Então, ele lia a palavra. Ele lia aquilo que estava disponível para ele. E a gente também tem que entrar nesse processo. Quanto tempo nós temos lido a palavra? Amém? Amém. Eu falei um amém assim para ver se as pessoas estavam ainda, né, aqui ainda, né, presente. Eu já 4 itens. Vamos acelerar aqui. 5. Jejum. Quanto tempo faz que você não faz um jejum por você mesmo, sem ser convocado para isso? Fala assim, não, vou fazer um jejum, que eu estou precisando fazer um jejum, a minha família tá, vou fazer um jejum. Quanto tempo que você não se propõe a fazer um jejum? Por você mesmo. Não, sem, tô falando igreja pedir, sem ministério pedir, sem nada. Você com você mesmo. Quanto tempo? A nota aí vai ser baixa. Até a minha, vou confessar a vocês, até a minha está baixa nesse sentido aí. Quanto tempo? Jesus foi questionado a respeito do jejum. E ele disse, nesse texto que eu falei para vocês, em Mateus 9, de 14 a 15. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo lhe está com eles? Virão dias quando o noivo será-lhes tirado, então jejuarão. E que dias são esses? Esses nossos dias. O noivo foi tirado. Tem um texto em Esdras que eu gosto demais. Eu vou ler ele. Vamos lá abrir em Esdras. É um livro mais difícil de achar, então eu já vou falar para vocês para a gente ler junto. Esdras 8. Esdras estava voltando para Jerusalém para a construção. E tinha um grande número de pessoas com ele. Aí, Esdras 8, 21. Quanto tempo a gente não fala assim como Esdras, né? Vou proclamar um jejum. Olha só o que Esdras fala. Todo mundo já achou? Esdras 8, 21. Ali, junto ao canal de Ava, quer dizer, ali onde eles estavam, ali onde você está, ali onde eu estou, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos e com todos os nossos bens. Esdras proclamou um jejum
por ele, pelos filhos e pelos bens. Quanto tempo nós não jejuamos pela nossa família, por nós mesmos? Esdras estava voltando para Jerusalém para a reconstrução. E aí ele proclamou esse jejum. Às vezes a coisa, ele não tinha sofrido nenhuma situação ainda não, viu? Aqui. Mas ele já estava jejuando para que Deus lhe desse uma viagem boa. A nossa vida é uma viagem. Só de ida, mas é uma viagem. Então, de vez em quando, nós precisamos parar e falar assim, vou jejuar. Foram só 3 dias de jejum. Vou jejuar para minha família, pelos meus negócios, pelos meus filhos, para que eu tenha um resto de ano, uma viagem boa. Louvor. Você louva o Senhor constantemente? Salmo 156 diz assim: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Louvor não tem a ver somente com cantar. Me parece que louvor tem um viés intenso, no sentido de gratidão também. Porque o próprio Salmo 150, se você depois ler todinho na sua casa, fala, louve o Senhor pelos seus grandes feitos. Foi o que o Juninho falou aqui. Quão agradecido nós estamos tendo ao Senhor por que Ele tem feito nas nossas vidas. Cuidado com a família. Será que estamos cuidando da nossa família com o caráter de Cristo? Com o amor de Cristo? Em 1 Timóteo 5, 7, 8 diz assim, dei-lhe estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, em especial de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Como nós temos cuidado da nossa família? Será que nós temos sido negligentes? Todas essas questões, reflita aí. Que nota você daria para você? Ou se você precisa melhorar? Ou se está bom, continue. Se está legal, continue. Talvez eu não precise melhorar nessa área, essa área está boa, mas nas outras eu preciso dar uma incrementada. No trabalho, será que temos trabalhado para glorificar a Deus? Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Existe uma lei que uma vez eu estudei e eu refleti um pouco a respeito, que está na Bíblia, é a lei da autocontratação. Não sei se vocês já ouviram a respeito disso. A lei da autocontratação. A lei da autocontratação diz assim, você contrataria você se você estivesse contratando alguém? Fala assim, será que eu me contrataria? Será? Talvez nós precisamos melhorar um pouco o nosso trabalho. A questão do tempo. Será que estamos administrando bem o nosso tempo? E Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Será que nós estamos priorizando algo em detrimento de outras coisas? Em Efésios 5, 15 e 16 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou seja, remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que nós temos administrado bem o nosso tempo? O tempo é limitado, mas pode ser bem administrado. Ele pode ser bem administrado. Olha aí para o seu dia a dia, olha aí para as suas atividades. Será que nós estamos administrando bem o nosso tempo? Por último, talento. O que temos feito com o talento que Deus nos deu? Você sabia que o talento não é seu, não? O talento é de Deus. E você vai ter que prestar conta desse talento. Nós conhecemos a parábola dos talentos, que deu 5, deu 2 e deu 1. Aquele que tinha 1 foi lá e enterrou. Todos nós temos talento. Todos nós. E o que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? O talento não é nosso. Tem gente que tem a voz maravilhosa, né? Que canta aí no mundo. Jogadores de futebol. São talentos que Deus deu. A gente não pode negar isso. Eu não nego isso. Mas o que eles têm feito com esse talento? O que eles têm feito com esse talento? Tem só se enchido, se arrecadado, tem ficado rico, mas nada fazem para a glória de Deus? Eu confesso a vocês que eu acho que eu tenho um só talento, assim, 5, 2, eu estou ali no... Mas me esforço, viu? Me esforço. Estou tentando me esforçar, pelo menos. Tem gente que tem muito mais talento que eu, muito mais. Eu vejo assim, eu fico abismado. Falei, nossa, por quê? Como que, né? Como que tem desperdiçado esses talentos? Deus deu a você um talento, pelo menos, para você glorificá-lo. Para você fazer multiplicar isso. Deus deu. Deus deu. Pode ter certeza disso. Não tem ninguém aqui, ó, nesse lugar aqui, que não tem um talento de Deus. E eu falo em todas as áreas. Não estou dizendo aqui só na questão do serviço eclesiástico, não. Estou falando assim, que a pessoa pode ser um engenheiro, um médico, das mais diversas profissões. É um talento. Mexer com números é um talento. Mexer com administração. E tudo isso você pode glorificar Deus. Aliás, você deve glorificar Deus, porque Ele vai te cobrar esse talento. Fala assim, nossa, eu dei esse talento para você, o que você fez disso? Nossa, você fazia, sei lá, vamos usar o exemplo da Tati, que você fazia bolo maravilhosamente, o que você fez com isso aí? Não fez um bolo para ninguém, gente? Você entendeu? Deus deu um talento para cada um, a gente tem que diversificar isso aí. Dá até raiva às vezes, né? Deus deu talento para nós. Vamos usar nossos talentos. Ele vai cobrar aí. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Se você não acha que nada disso é importante, talvez nem cristão você seja. Agora nós vamos falar real aqui, né? Talvez nem cristão você seja. Porque todos esses itens que eu estou falando é importante ao cristianismo. Tudo isso pode se resumir: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Existem só 2 tipos de pessoas: carnais
espirituais. Quando você fala assim, qual é o versículo 22, de 36 a 37 de Mateus, diz assim: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Existem dois tipos de pessoas, carnais e espirituais. Talvez a gente não tenha alcançado ainda o todo a sua alma, o todo o seu coração, o todo o seu entendimento, mas nós temos que caminhar para isso. Nós temos que caminhar para isso. Quanto mais você se distancia da carne, mais você se aproxima das práticas cristãs e mais você se aproxima de Deus, desse todo que Deus quer de nós. Você se aproxima daquilo que é espiritual. Quanto mais você se distancia do espiritual, mais esse todo vai diminuindo. Mais esse termômetro, esse medidor, esse questionário que eu fiz aqui vai diminuindo. Você é nota 10. Você está lá quase chegando de todo o coração. E aí você começa a cair ou a distanciar, e isso começa a diminuir a nota. Aquilo que a gente tira diante do Senhor. Nós precisamos voltar aos rudimentos do Evangelho. Talvez nós queremos muitas outras coisas, queremos participar de uma Olimpíada que vai ter aí, né, daqui uns dias, na natação, nos 100 metros, a gente não sabe nem nadar. Há uns anos atrás teve uma Olimpíada que o rapaz quase morreu, né, nadando, não sei se vocês lembram. Ele não sabia nadar. Foi para uma Olimpíada de natação porque foi convidado o país dele lá e ele acharam lá, vai lá e ele quase se matou. A gente quer coisas maiores, mas a gente às vezes está deixando as coisas mais na prática distantes. Não sejamos como o homem que se esquece da sua própria face, se distancia das coisas práticas, das coisas que a gente tem que fazer, das coisas que a gente precisa fazer. Tem uma frase aqui, ó, uma pergunta que eu vou encerrar com ela, vai doer um pouco mais agora. Você faz somente o que quer fazer? Quem faz somente o que quer fazer não vai atingir o todo nunca. De todo o coração, de todo o entendimento. Se você faz só o que quer fazer. Isso aqui me machucou. Falei, será que eu estou fazendo só o que eu quero fazer, Senhor? Será que eu preciso me sacrificar um pouco mais em alguma área? Fazer só o que quer fazer, você vai ficar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Em relação ao nosso Senhor. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé, a gente já vai orar. Hoje nós não vamos terminar nem com louvor, para você refletir. São coisas aparentemente simples. Oração, leitura da palavra, louvor, cuidar da família, o seu tempo, o seu talento. Mas quem vai se autoavaliar é você mesmo. É você mesmo. E se você ama o Senhor,
e quer crescer, eu aconselho você a se autoavaliar em relação a essas coisas aqui. Em nome de Jesus. Amém? Foi duro, mas é necessário às vezes. É duro, mas é necessário. A gente fazer uma reflexão mais profunda para que nós possamos sair da mesmice, muitas vezes. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. A tua palavra às vezes nos exorta, ela é dura, e ela nos faz mover mesmo, Deus, algo dentro do nosso coração para que nós possamos crescer diante de ti, Senhor. Tua palavra diz que nós precisamos estar à altura de um varão perfeito. O Senhor é a nossa medida. Eu sei, Deus, que é impossível chegar à sua estatura, Deus. Mas eu sei também que a tua palavra nos orienta a crescer, e para que nós possamos alcançar essa estatura, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer uma autoavaliação sincera do nosso coração, Senhor. Uma autoavaliação daquilo que nós precisamos melhorar como cristão, Deus. Eu sei, Deus, que todos aqui, Senhor, já entregaram a sua vida para o Senhor e estão dispostos que o seu coração seja transformado, trabalhado pelo Senhor. Nós não sabemos tudo, nós nunca atingiremos tudo, Pai. Mas nós sabemos que nós precisamos caminhar com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluias. Aleluias. Já está encerrando. Só vou ler mais uma frase aqui que eu anotei aqui, ó. Caminhar com Jesus é deixar que a nossa história se entrelace com a história dele. Ou melhor, é deixar que a história de Jesus se entrelace às nossas. Amém? Nós temos culto, terça-feira, culto de oração. A Igreja Vitoriosa em Cristo tem sido uma bênção conhecer um pouco mais da história dessa igreja, um pouco mais dos desafios dessa igreja, e tem sido maravilhoso mesmo aprender. Por sinal, está tudo no YouTube, você pode procurar lá também e fazer um estudo desde o começo que a gente está colocando lá. Tem sido uma bênção, mas você também é nosso convidado a estar aqui, num período de oração e num período de estudo da palavra. Culto, quinta-feira, culto de cura e libertação. Período de culto de cura e libertação. Você também é nosso convidado, que venha orar. Assim como Esdras, né? Colocou os seus filhos, colocou a sua família e colocou os seus negócios em oração. Que você venha também orar em nome de Jesus. E nós temos lá atrás, não sei se vocês perceberam, uns pãezinhos lá e uns bolos, né? Bolos da Tati. Dessa vez ela não vai fazer de graça não, tá? Eu falei para ela fazer, mas dessa vez não vai fazer. Aquela ali a gente está vendendo, né, para arrecadar um pouco de dinheiro aí para o Ministério de Casais, para a gente fazer um caixinha aí, quando tiver um evento, a gente ter condição financeira de estar servindo alguma coisa, de estar ajudando. Esse é o nosso objetivo, não é ganhar dinheiro não, é só abençoar mesmo. Amém? Tem bolo e tem pão ali. O pão é de presunto e queijo. Presunto e queijo, né? Quem não gostar de presunto e queijo pode comprar um para mim que eu gosto. O quê? Ah, essa semana, 4x4 aí, olha lá, 4x4, Natan vai colocar, o negócio é quente, é fervoroso. Quem não conhece o 4x4 ainda não sabe do que está perdendo, hein? Ó, 4x4. Tá difícil, né? Oi? Não vai sair? Não, depois eu coloco lá no grupo de homens. Todo mundo já sabe, né? Amém. Amém? Eu não vou nem falar se Deus falou com vocês, né? Para vocês não brigar comigo, porque Ele falou comigo aqui. Agora não sei se Ele falou com vocês, que Deus possa falar grandemente aos vossos corações. Amém? Vamos encerrar, né? Pai, nós te damos graça, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor, porque é só um Pai
que exorta os seus filhos. É só um pai que fala ao coração do seu filho, Senhor. E obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu grande amor por nós, Pai. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida hoje para todos sempre. Você diz amém, aplaude ao Senhor e vai embora na graça do Senhor. Amém?